Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, patriota de todo o Brasil. E agora trazendo mais uma bomba para vocês dele, né? Do Barbudinho, o Lula aí sempre inovando, né pessoal? Já peço para você, colocando aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Se você não é inscrito, faça parte desta família patriota e clique aqui no botão inscrever-se. Clicou, já está inscrito no canal e clica no sininho das notificações. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. O STF fecha o cerco contra Bolsonaro e o Procurador-Geral da República indica que ele vai acusar Bolsonaro criminalmente após a eleição. E isso envolve muitas coisas absurdas. Fica aqui comigo para você entender. Dá uma olhadinha nessa nota que saiu aqui no Guilherme Amnado, no canal aqui do Metrópolis, do portal Metrópolis, e ele coloca exclusivo. O Gonê, que é o Procurador-Geral da República, vai denunciar Bolsonaro após o segundo turno. Procurador-Geral da República, Paulo Koné, analisa 2 inquéritos em que a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro. E segue aqui dizendo, olha, o Gonê está analisando 2 inquéritos em que a polícia indiciou o ex-presidente pela suposta venda indevida das joias sauditas e pela suposta fraude em cartões de vacina. Gente, a fraude em cartão de vacina é crime praticamente aí quase de menor potencial ofensivo. Seria uma falsificação documental, em tese, sujeita a uma pena baixa, caberia um acordo de não persecução criminal, uma doação de cestas básicas. Isso é o que caberia aí no normal, se é que ele tiver responsabilidade. Eu não conheço essa investigação a fundo. Agora, a outra eu fui analisar. O caso das joias, como eu já analisei aqui em outros vídeos, é um caso em que o próprio Departamento de Servidores Públicos concursados à Presidência da República tinha enquadrado, certo ou errado, não importa, tinha enquadrado as joias como sendo do acervo privado do presidente. Isso dava direito para ele de dispor sobre essas joias. E se depois alguém entende que não deveria ser assim, que essas joias deveriam ser públicas, ele está protegido pelo parecer desse setor específico que dizia que as joias eram privadas, então ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Ele pode até ter que devolver, caso depois se entenda, como se entendeu, que essas joias deveriam pertencer ao acervo público. Mas ele jamais pode ser responsabilizado criminalmente quando o setor apropriado disse que o negócio era dele. Justamente por isso que o Lula também não foi responsabilizado no caso das joias lá atrás. Então não é uma questão que de A contra B, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, é uma questão de justiça e de simples aplicação do direito penal como ele é. Então, eu não consigo entender muito bem quando vem essas notícias falando coisas assim, que ele vai ser acusado e aqui não fala qual é o conteúdo, qual é a provável acusação. O Gonê avalia que denunciar Bolsonaro durante a campanha influenciaria diretamente as eleições. A matéria ainda diz isso. Agora, isso aqui é absurdo. Por quê? Porque você influencia as eleições tanto quando você não acusa antes, quanto como quando você acusa antes. Ou seja, você fazer ou não fazer alguma coisa influencia as eleições. E esse era o raciocínio que a gente teve sempre ao longo da Lava Jato. Como que a gente decidiu agir durante a Lava Jato? A gente fazia o seguinte, fazia o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer. Não tinha essa de, não vou fazer ou vou fazer por causa das eleições. Não, a gente fazia as coisas na hora que tinham que ser feitas de acordo com o rito processual. Porque se você faz como o Gonê pensou aqui, você impacta a eleição. Mas se você não faz, você também gera um benefício, só que para o outro lado na eleição. Então, se algo tinha que ter sido feito independentemente das eleições. O que, aliás, permitiria que a sociedade avaliasse o que estava acontecendo e pudesse responder adequadamente pela eleição dos seus representantes às urnas. Então, isso aqui já é uma interferência no processo eleitoral, quando você não faz algo que se deveria fazer porque as eleições estão chegando. Isso aqui é igualmente indevido. E, para vocês entenderem como o cerco está se fechando, saiu uma outra notícia agora recentemente, a notícia saiu hoje aqui, ó, foi atualizado há 3 horas, dizendo que a Polícia Federal prevê concluir no início de novembro um inquérito sobre Bolsonaro e tentativa de golpe. É mais um caso contra Bolsonaro. Veja então que o Gonê estava avaliando acusar Bolsonaro em relação ao caso das joias, das vacinas, e agora, no final de novembro, a Polícia Federal promete aí entregar a investigação relacionada à tentativa de golpe. Segue aqui a notícia. Na avaliação de policiais, novos elementos encontrados na investigação reforçam o envolvimento do ex-presidente na elaboração da minuta golpista. A PGR aguarda a finalização do inquérito das milícias digitais para se pronunciar sobre o caso das joias
e cartão de vacinação, sobre o qual a gente acabou de conversar. Agora volta aqui nessa questão da minuta golpista. Minuta golpista, se você for estudar um pouco de direito penal, você vai ver que você só pune, a gente já tem outros vídeos aqui no canal explicando isso, você só pune um ato quando ele sai da cogitação e preparação e entra na execução. E a discussão em relação à minuta golpista é: a tal da minuta prevendo um golpe, ela saiu da cogitação e preparação para execução? E é claro que não. Todo mundo que é sério e opina sobre isso fala que não. Então seria um fato que seria o que a gente chama de atípico, não é um fato punível pelo direito criminal. Se alguém pensa em matar a sogra, se a sogra pensa em matar o genro, pensa em matar a nora, pensar não é crime. Se vai e compra uma arma, um revólver, uma faca para matar, isso não é crime. Passa a ser crime quando ou a conduta criminosa de matar alguém aí passa a ser executada. Da mesma forma que não é crime você cogitar, você preparar. Passaria a ser crime no momento em que você passasse a usar violência ou grave ameaça para executar um golpe de Estado. Basta você ler o Código Penal, você estudar um pouco de Código Penal para saber disso. Mas existe um cerco se fechando contra Bolsonaro. Querem punir Bolsonaro. E o que mostra isso? Mostra que o Supremo está mudando a própria jurisprudência para poder investigar, processar e julgar Bolsonaro. Bolsonaro não tem foro privilegiado. Ele não deveria estar sendo julgado no Supremo. Aí o que o Supremo faz? Muda o seu entendimento sobre foro privilegiado, faz um novo julgamento, dizendo: e a partir de agora, isso está sendo mudado agora, gente. A partir de agora, as pessoas que perderem foro privilegiado, que saem da função, vão continuar a ser julgados pelo Supremo. Por que estão fazendo isso agora? Para poderem descer o sarrafo em cima do Bolsonaro. Para poderem manter o caso do Bolsonaro lá. Porque se o caso do Bolsonaro for para a primeira instância, eu garanto que ele vai ser absolvido. Nesses casos que eu não examinei todos. E se ele fez alguma coisa errada, que ele seja responsabilizado, que ele seja punido, que ele seja julgado de acordo com as regras do devido processo legal. Nas vezes em que eu conversei com o Bolsonaro, ele me disse isso expressamente. Ele disse: ó, Deltan, não se trata de ser julgado ou não, se trata de por quem eu vou ser julgado. Essa é a grande preocupação dele. E quando eu examinei os casos mais a fundo, eu trouxe as conclusões que eu resumi para vocês agora há pouco e que tem vídeos aqui no meu canal em que eu explico detalhadamente como que eu cheguei àquelas conclusões, qual é a análise, qual é o raciocínio, qual é a lógica jurídica que se aplica aos casos. Então, mais uma vez, se ele tiver que ser investigado, processado, analisada a sua responsabilidade, que aconteça, mas não num sistema de perseguição, não numa lógica de se mudar tudo para pegar o cara. Isso não é certo, isso é absolutamente errado. Lembra aquilo que acusavam na Lava Jato? Lawfare, existe o uso do sistema legal contra. Aquilo não existia na Lava Jato. Não existia naquela operação que tinha todos os seus atos revisados por 3 instâncias. Tudo apontado em provas, em fatos e na lei. Não, lá não tinha nada de lawfare. Lá era aplicação da lei contra mais de 200 corruptos presos, acusados, condenados por corrupção em várias instâncias que devolveram bilhões. Agora, isso aqui, meu amigo, isso aqui é lawfare. Isso aqui sim, você manter casos no Supremo Tribunal Federal contra pessoas que não têm tão longe de ter foro privilegiado como os manifestantes do 8 de janeiro, isso é lawfare. Você derrubar as redes sociais inteiras das pessoas sem que isso tenha previsão legal, isso é lawfare. Se você pegar o Bolsonaro, que você não teria competência para julgar no Supremo, e mudar toda a jurisprudência exatamente quando você vai ter os casos dele julgados lá, isso é lawfare. E mais, se a jurisprudência mudou agora, eles deveriam aplicar isso só para casos futuros. Eles deveriam colocar uma regra de transição. E eles podem dar o que a gente chama aí de efeitos ex nunc, só para o futuro, nesses casos. Mas eles não vão fazer. Eles vão dar aquilo que a gente chama de efeitos ex tunc. Vai pegar todo o passado. Para quê? Para que eles possam legitimamente, entre aspas, investigar, processar, julgar e condenar Bolsonaro. Essa é a realidade do Brasil. Se você também fica indignado, curte, compartilha, segue o canal e ajuda a nossa voz de indignação a chegar mais longe, sendo um participante desse vídeo quando você curte, compartilha e comenta. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui para mim ler nos comentários. O que você acha desses absurdos e o que a gente precisa fazer? E eu já deixo aqui a minha visão. Nós precisamos focar na política e eleger um monte de representante, um monte de senador em 2026 que possa colocar um freio de arrumação nessa história do Supremo Tribunal Federal, passar por cima da Constituição e dos cidadãos brasileiros.
Deixa eu passar aqui para a nossa próxima pauta, daí a gente traz de volta a Fabiana Barroso. A Fabi já está reconectada aqui. Vamos falar das eleições municipais. Em Cuiabá, saiu uma nova pesquisa hoje, um levantamento da Atlas Intel sobre a disputa no segundo turno, a prefeitura da capital mato-grossense, e Abílio Brunini, do PL, aparece à frente. Ele lidera a disputa, segundo essa pesquisa, com 52,4% das intenções de voto, à frente do candidato do PT, Lúdio Cabral, que tem o apoio do presidente Lula e pontua 45,6%. E o Abílio Brunini tem o apoio direto do ex-presidente Bolsonaro, mergulhou de cabeça na campanha. Vamos ver. Muito obrigado a todos vocês. Abílio 22, daqui a todos amigos. E vamos lá, ele já me convidou para vir para cá depois das eleições. Ele vai pagar um churrasco para todos vocês. Muito obrigado, trabalho. Um abraço dos homens, um beijo para mulher. A parte do churrasco não é verdade, não. Não botando dificuldade, pessoal, só quero dizer para vocês obrigado. Não existe já ganhou. Não existe já ganhou. Pé no chão, humildade, trata bem o outro candidato, trate bem os nossos adversários, vamos tratar com respeito. Todos que puderem vir para o nosso lado serão bem-vindos. Nós temos uma cidade para resgatar. E esse resgate só vai acontecer com respeito, com dignidade, com honestidade, com exemplo e com caráter. Muito obrigado. Tamo junto! Então, o Abílio Brunini, o candidato do PL à Prefeitura de Cuiabá, que está no segundo turno, liderando as pesquisas. Fabiana Barroso já está de volta aqui. O que aconteceu por aí, Fabi? Acabou a luz de novo? Não é brincadeira não, né? Não é brincadeira, né? Mas tá tudo bem. Vamos persistir. A gente já precisa pensar em tecnologias avançadas, né? Porque contar com a Enel, não sei não. Alguém aí que já, sei lá, equipamentos de butano, não sei. Bom, para falar aqui do Brunini, que animação, né? Campanha animada, deu até aquela coisa de saudade. Porque, diferente de São Paulo, que foi sempre uma campanha, né, agora sempre foi, mas está extremamente bélica, né, a gente vê só treta, cadeiradas e coisas assim, é até importante a gente ver esse tipo de campanha. Então, faço votos aí para que, né, num lugar tão importante, num município tão importante, se consuma aí e o PL possa fazer esses quadros de prefeituras que são importantes, mas lembrando que eu já acho que o pessoal aí do Mato Grosso já é bastante, né, de direita, então é uma conclusão meio óbvia, só que Deus abençoe aí essas campanhas todas. Agora, Ruschel, a aposta, né, quando foi tornado inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, era aniquilar a força política dele, né, torná-lo um personagem irrelevante, mas o que a gente viu nessa eleição municipal é muita força do Bolsonaro, né, como ali em Cuiabá, né, o candidato apoiado por ele chegou ao segundo turno, é o favorito nesse momento. Será que acabou sendo uma contraprova do ex-presidente Bolsonaro? Ele acabou desafiando a lógica daqueles que o tornaram inelegível, Ruschel? De uma certa forma, essa perseguição aberta, essa perseguição escancarada, acaba fortalecendo o próprio ex-presidente, mesmo contra certas posturas e certos erros de cálculo dele, porque as pessoas identificam essa perseguição e acabam se aliando a ele, ainda dando muito peso nas suas palavras justamente por causa disso. Essa é a minha leitura, né? O que essas eleições têm demonstrado é o grande problema que a gente tem no Brasil hoje. Qual é o grande problema que a gente tem no Brasil hoje? Essa civilidade ou recivilização do Brasil que o Barroso, né, quer fazer, não é a civilização que o povo quer, né? Em outras palavras, o pessoal quer uma visão de esquerda, uma visão progressista, como eles chamam, eles querem que as pessoas aceitem o sistema brasileiro do jeito que ele é, né? E na verdade as pessoas não querem nada disso, ou pelo menos a maior parte do povo brasileiro não quer nada disso. E aí a gente tem esse conflito que não acaba, porque os iluminados têm uma visão de país e o povo tem outra visão de país. E aí, para impor essa visão de país,
a gente precisa de censura, a gente precisa de repressão política. Só que mesmo com toda a repressão política, vejam bem, o X ficou fora do ar durante a maior parte, a parte mais importante das eleições municipais. E a gente sabe que uma parte, né, da força da direita nas redes está justamente no X, porque é a rede que oferece mais liberdade de expressão, né? Então, mesmo assim, a gente viu que uma derrota acachapante da esquerda. Essa que é a verdade, né? Não dá para dizer que a direita ganhou, porque em alguns casos a direita nem mesmo jogou, né? Em São Paulo, por exemplo, jogou com o freio de mão puxado. A gente tem um candidato que boa parte da direita acabou votando, mas para impedir o invasor de propriedade lá de ganhar, né? Mas se dividiu a força ali num candidato que efetivamente seria um candidato antissistema, um candidato de direita. Então, mesmo sendo censurada sistematicamente, mesmo sendo perseguida sistematicamente, a gente vê a direita ainda com muito apelo popular. E a gente, só para finalizar, foi engraçado de ver, né? Jornalistas, pessoal de portais de extrema esquerda, políticos, artistas, fazendo, né, uma discussão aí. O que a esquerda tem que fazer para voltar a ser popular, né? Eu vou dar uma dica para eles, não deveria dar, né? Quem sabe vocês parem de perseguir a direita, que aí tem alguma chance. Porque quanto mais vocês perseguem, mais forte ficará. Vou aproveitar, constar que o Ruschel tocou na eleição municipal aqui de São Paulo para trazer uma cena que está repercutindo bastante, que foi ontem à noite, no debate, que é o primeiro do segundo turno, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, em que os dois trocaram um abraço. Eles se abraçaram em um determinado momento do debate. Vamos ver como foi. Gente, olha que absurdo que aconteceu no debate de São Paulo. Olha que cena triste, lamentável e patética. Então, tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você? Tudo firme? Vamos lá, ó. Silêncio, por favor. Você... Como é que a gente saiu de uma cadeirada para um abraço? Como é que a gente saiu de soco na cara para um abraço, pessoal? A gente precisa fazer alguma coisa, isso é grave, isso é sério. Tô marcando agora um cadeiraço na Paulista no dia 17, tá legal? A gente vai sair dando cadeirada em todo mundo que vai passar na nossa frente pela volta da política brasileira do jeito que ela tem que ser feita. Comenta cadeira aqui se você quiser receber uma cadeirada na sua cabeça. Tá bom. Eu vou passar. Bom, obrigado, acho que eu vou entrar agora. Daí, só antes de passar aqui pro Consta, deixa eu registrar aqui, se você que está assistindo a gente aqui, assistindo ao Bradock, gostou daquela fala do Abílio Brunini, candidato à Prefeitura de Cuiabá, depois recomendo que dê um pulo lá nas redes sociais dele. Nossa equipe até mandou aqui, ó, @Abílio Brunini, é o nome dele exato, só procurar aí no Instagram, você já vai achar, e lá você pode comentar, inclusive, interagir lá com a postagem do Abílio, com aquele discurso que ele trouxe do ex-presidente Bolsonaro participando da campanha. Consta esse abraço ontem no debate aqui em São Paulo, que nos diz? Não, veja, teria que mostrar a cena toda. O Ricardo Nunes estava dando até uma boa humilhada no Boulos ali. E disse depois, eu não tenho medo de ninguém, eu cresci na periferia, só tenho medo de Deus, né? Você não gosta de trabalhar. Então ele estava sendo bem duro até com o Boulos. Eu acho que, às vezes, a forma irônica, né? O Bolsonaro, vamos lembrar de acho que foi no mesmo debate que o Ruschel já trouxe, da questão da transparência, né? Porque eles ficavam em pé no debate da Globo, se eu não me engano. O Bolsonaro estava muito mais descontraído e leve. Teve um momento que ele se aproxima do Lula e acho que cruza os braços e ri e fala alguma coisa do tipo, você tá tranquilo, Lula? Eu lembro vagamente dessa cena, né? Porque é às vezes uma forma de você ironizar, né? De você primeiro mostrar com o body language, a linguagem corporal, de que você está mais tranquilo e que coloca o outro como um agressor, né? O Nunes não deveria parecer, na minha opinião, frouxo com o Boulos. O Boulos é um comunista invasor de propriedades, que tem um grupo criminoso que ele lidera, que jogava coquetel molotov na Fiesp, e está sendo normalizado pela grande imprensa. O Globo fez uma votação entre os seus colunistas para esse debate e deu nota de 1 a 5, numa média 3,6 para o Boulos e 2,6 para o Nunes. O imitador de focas petista já está chamando, numa conversa com o Boulos, o Nunes de reacionário, fascista. Bom, o próprio Lula já virou agente da CIA
na Venezuela, né? Então, a coisa é ridícula. O Nunes tem que expor o radicalismo do Boulos, mas como ele está numa situação mais confortável, agora é o segundo turno, são só 2, ele lidera com uma certa folga. Ele tem que, num debate, evitar erros grosseiros. É isso que ele tem que evitar. E se ele subir demais o tom, for muito radical, muito agressivo, isso pode afugentar uns votos aí mais moderados que ele precisa. Então, eu acho que ele está certo em parecer civilizado no debate. Aliás, parênteses, eu condenei e vou sempre condenar cadeirada em debate. Isso é inaceitável, né? Inaceitável. Eu critiquei alguns bolsonaristas que passaram pano pro Datena. Isso não pode, gente. Por mais que haja provocação de um lado, a resposta não pode ser uma cadeirada. Então, isso aí mesmo, tem que parecer mais leve, ser firme no conteúdo e chamar de comunista. Isso faltou, né? O Massal agregou isso no debate de São Paulo. Ele veio avacalhar o circo, digamos assim. Tem que chamar de comunista. Aí o Nunes pegou carona na questão da carteira de trabalho, né? E lembrou que o Boulos não gosta muito de trabalhar. Isso também é uma estratégia importante. Deixemos a cadeirada para outras searas, meus amigos. Política é a guerra velada. É a forma que o ser humano tribal encontrou de não partir para o ato. Se a gente parte para o ato na política, aí é melhor logo declarar guerra física. E você, Fabi, o que achou desse abraço? Que falsidade. Ou melhor, eu acho que é um teatro até. Se bobear, eu já não sei mais. Acho que a gente tinha que fazer um intensivão para tentar entender, né? Primeiro, esses marqueteiros que recomendam essas coisas. Eu quero falar do Boulos, na verdade. Meu Deus do céu, o Boulos saiu para aquele, né, totalmente paz que ele estava no primeiro turno, para um cara bélico que ele sempre foi, mas com paletózinho e ternozinho do Marçal. Tá muito engraçado. Até o azul ele usou, o mesmo tom de azul, a camisa branca. Gente, que ausência de criatividade não é possível, Boulos. Que você não tenha nada para entregar melhor. Né? Por que você não seja você mesmo? Vai lá com aquelas camisetas de revolucionário, aquelas calças jeans, né, que é tudo assim, porque é o que você é de verdade. Não adianta se colocar um terninho, não adianta simular um abracinho com inimigo para ver se fica mais bonitinho, né? Para falar, nós somos os civilizados, nós somos o que o pessoal aqui de São Paulo gosta. Gosta nada, quem gosta de você, porque você só fica naquela bolinha, né? Perdeu tanto voto, mas tanto voto que era curral eleitoral seu e que entraram. Só faço votos agora para esse pessoal, pelo amor de Santo Pai, votar no Nunes. Pode ser com nojo, gente, não tem problema, mas não dá. Imagina esse invasor que está usando esse terninho, né, para dizer que ele é marçal. Só falta ele falar assim, destrava o código, umas coisas assim, maluca, né? Tá, olha, a eleição de São Paulo está bizarra, mas eu gosto de uma treta, tá, gente? Eu não gosto realmente de debate tudo arrumadinho. Eu sou da época do Quércia, que via, a família inteira sentava para ver, mas era na palavra, né, era na oratória, realmente, né, cadeirada não precisa mesmo, mas tá xoxo, gente, desculpa, quem decide o voto por debate, me desculpa, mas você tem que procurar, né, o passado desses candidatos e votar no menos pior, nem que seja, mais vote. Deixa eu mudar de assunto aqui, a Fabi falou de teatro, vamos falar sobre outra área. Oi, vai lá, Ruchel, por favor, vai lá. Eu só queria falar uma coisa importante que acho que vale a reflexão aqui. Jogo de cena ou não, esse abraço, uma coisa que a gente tem que entender, eu acho que é muito importante, é que esse tipo de coisa, debate, né, ter candidatos, ter a possibilidade de votar num ou outro, é coisa que comunista só aceita durante a democracia. Quando eles tomam o poder, não tem abraço, na verdade tem prisão. Hoje saiu mais um relatório da ONU mostrando o que aconteceu na Venezuela durante as eleições. Perseguição, censura, assassinato, estupros contra opositores. E agora o Boulos está lá tentando se afastar dessa turma. Só que até bem pouco tempo atrás estava lá tirando foto, né, dizendo que não era ditadura. Então, uma coisa que as pessoas têm que entender, e a gente não pode deixar de lembrar nunca,
O comunista só participa de eleições para chegar ao poder. Uma vez que ele chega ao poder, o objetivo é eliminar qualquer oposição, é não ter mais eleição. E isso eles chamam de democracia, né? Então, esse negócio de terninho, de abracinho, de vou ser civilizado, vou debater, é só até chegar ao poder. Depois, esquece. Então, acho que todo mundo precisa lembrar disso sempre, não podemos esquecer. Meus amigos, tá aí as informações. Agora vocês entenderam de fato o porquê de Rodrigo Pacheco não avançar com os pedidos de impeachment. Ficou bem claro neste vídeo, né, que o Rodrigo Pacheco realmente estava aí sendo, digamos, coberto pelo governo Lula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando seu like no vídeo, compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Te agradeço de ficar até o final do vídeo. Vou ficando por aqui, mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço, te espero no próximo vídeo.